Vamos apresentar um trabalho sobre realidade imersiva e não imersiva. Para começar, vamos falar sobre a realidade não imersiva. A realidade não imersiva é a não inclusão do utilizador no ambiente virtual. E para isso é necessário vários tipos de hardware, como por exemplo o rato, o teclado, o joystick, o microfone, as colunas, o monitor e os fones. E é claro, não poderia faltar o software. Neste tipo de software temos os jogos 3D, como é o caso dos Sims, e os jogos 2D, como o Super Mario. Este tipo de realidade apresenta vantagens e desvantagens. Nas vantagens temos vantagens evolucionárias decorrentes do estado da indústria dos computadores, vantagens decorrentes dos limites técnicos da realidade imersiva, baixo custo de equipamentos, como é o caso da PlayStation, em que os custos são notoriamente mais baixos do que em comparação ao Head-Mounted Display, que é um dispositivo de realidade imersiva. Por último, não prejudica tanto a saúde quanto os sistemas de imersão. E nas desvantagens temos o facto de não transmitir ao utilizador uma noção de estar numa realidade virtual e alguns jogos 3D provocarem enjoos. Esta realidade tem aplicações nas indústrias de animação, como os filmes, os jogos, etc. Passemos agora à realidade imersiva. Em que consiste esta realidade? Consiste na sensação de inclusão experimentada pelo utilizador de um ambiente virtual, ou seja, o utilizador sente dentro do ambiente e a interagir com os seus elementos. Para produzir no utilizador esta sensação, o sistema tem de conseguir estimulá-lo sensorialmente utilizando diversos dispositivos como capacete de visualização, Head-Mounted Display, luvas de dados, Data Glove e os auscultadores, headphones. Além destes, é importante considerar outros aspectos na imersão, como o lugar utilizado, a forma como é efetuada a projeção, a posição e as deslocações do utilizador, a distância do utilizador aos controles e a qualidade do som. Para isso temos os dispositivos de captura, Cave, que é um espaço delimitado por 3 ou mais paredes de projeção estéreo para visualização interativa, os capacetes, óculos obturadores, entre outros. Relativamente ao software, nós arranjamos 2 jogos deste tipo de realidade, que são Microsoft Flight Pro Simulator, que é um tipo de software criado pela Microsoft, é um dos jogos mais conhecidos no mundo, que simula uma experiência real aérea para computadores. Tem como principal concorrência o X-Plane, e uma característica muito interessante do Flight Simulator é que ele fornece todos os instrumentos de controle e navegação básicos da aviação. Fornece o planeta Terra inteiro de forma virtual e muito bem detalhado, com praticamente todos os aeroportos e a geografia dos locais, tais como relevo, condições climáticas e muito semelhantes à realidade. O ACI é Immersive Group Simulation, combina os efeitos realistas de jogos de computadores com avançada tecnologia de realidade virtual 3D. É então um jogo onde se pode praticar combates e praticar táticas e técnicas de proteção num ambiente de simulação bastante realista. Este tipo de realidade também tem vantagens como o nível de desenvolvimento com o mundo é elevado e é fácil de ser atingido, auxílio de vários equipamentos, incorporada em diversas áreas e tendência mais provável. E desvantagens como os equipamentos são caros e de difícil acesso, o uso é bastante mais complicado e causa enjoos. Na realidade imersiva, apresenta aplicações como na produção, na exploração de petróleo e minerais, nos meios de transporte, na medicina, cirurgia e próteses, em simulação de treino e acidentes, na modelagem e projetos de arquitetura, na manutenção à distância, na realidade aumentada e, por fim, na visão noturna. Assim terminamos a nossa apresentação sobre a realidade imersiva e não imersiva.